Eu saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje, que é dia 19 de julho, de 2020, nós estamos aqui nesse momento de reflexão na palavra do Senhor. E pela graça do Senhor estamos juntos. Ainda não da maneira como nós gostaríamos, mas que você observe aí os canais de contato da nossa igreja, o WhatsApp, as nossas mídias sociais. Logo nós devemos ter novidades aí sobre o retorno das nossas atividades presenciais. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesse momento de reflexão na palavra do Senhor. O que é verdade para você? Sobre quais verdades ou sobre qual verdade você estabelece a sua vida? Quais as notícias que você tem ouvido? O que tem de fato entrado na tua mente acerca de informação? Que tipo de notícia você tem buscado? É verdade que ficamos muitas vezes perdidos com tanta informação. Essa pandemia ainda, esse afastamento social ou isolamento social tem feito com que a utilização de mídias sociais, a utilização de rádios, ouvintes ali ouvindo rádios, existem alguns índices aí mostrando como essa metodologia tem sido mais utilizada nesses dias. Informação. A gente tem uma enxurrada de informação durante os nossos dias. Agora, eu gostaria de refletir sobre isso e eu gostaria que você, nesse momento, conseguisse tranquilizar sua mente, conseguisse tranquilizar o seu coração. Eu acredito que o texto bíblico de hoje, já vou dizer qual é para você abrir na sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 31 a 39. Eu acredito que é um texto que vai trazer paz ao teu coração, que ele vai trazer tranquilidade, e eu gostaria de refletir sobre uma grande questão que esse texto vai nos mostrar: o que realmente importa. O que realmente importa nesse tempo onde nós somos aí como uma árvore arrancada da sua raiz e levada pela enxurrada. Não sei se você já viu essa cena na TV, mas o que uma árvore pode fazer quando a enxurrada vem e a força da água arranca do lugar? A gente se sente assim muitas vezes, mas a Bíblia ela faz a gente ter esse posicionamento, ter essa tranquilidade de saber aquilo que realmente importa. Eu gostaria de ler o texto, Romanos 8, do 31 ao 39, observe e acompanhe aí na sua Bíblia. Na Almeida Revista Atualizada vem um negrito ali: as provas e a certeza do amor de Deus. O apóstolo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, a gente precisa ter tranquilidade no momento em que estamos vivendo, nos dias em que estamos passando, e eu creio que o desejo do Senhor é que nesse momento nós possamos focar naquilo que realmente importa, ok? E então a gente precisa parar por um momento, e fazer esse exercício, refletir, trazer essa reflexão que ela de fato é muito pessoal, a sua agenda está baseada naquilo que para você realmente importa, a sua lista de prioridades, os desejos, os sonhos que você tem para a sua vida, tudo está baseado, mesmo que inconscientemente, naquilo que de fato importa. E eu tinha feito uma pergunta logo no início: o que é a verdade
E tem algumas definições muito interessantes aqui. A palavra verdade ela pode ter vários significados, desde ser ou acaso, né, estar de acordo com os fatos ou a realidade, ou ainda ser fiel a um padrão. Né? Usos mais antigos também abrangiam um sentido de fidelidade, constância ou sinceridade em atos, palavras e caráter. Quando a gente pega ser fiel às origens ou a um padrão, o que é verdade para nós? A verdade é aquilo que a Bíblia diz ser a verdade. Mas quando a gente entra nesse campo, nós entramos num campo muito de muita batalha nos nossos dias, porque aí a gente vai cair para uma outra questão. Existe então verdade absoluta? Né? Ou seja, filosoficamente, né? O que é verdade? Né? E o que é, então, de uma forma dogmática, na doutrina, essa questão de verdade absoluta? É a verdade que não se pode discutir nos seus princípios e valores. Né? E aí se enquadram também as religiões. E, filosoficamente falando, no pensamento ocidental contemporâneo, começaram a surgir, então, ideias e pensamentos diferentes sobre a verdade. E a gente está vivendo um momento onde muita gente se diz, né, tomadora da verdade, né, guardiã da verdade. Né? Existem pessoas que têm ali a única palavra, né, sobre a forma de você viver, sobre a forma de você entender, né, a realidade. Só existe uma leitura, só existe uma forma. Agora, é um contrassenso muito grande você pensar, porque, por um lado, né, todo mundo se diz o detentor da verdade. Por outro lado, muitos dizem não existe uma verdade absoluta. O que eu quero trabalhar com você nesse momento é que sim, existe uma verdade absoluta, que a Bíblia, né, nos direciona para ela. Nós não estamos falando aqui de filosofia, nós não estamos falando aqui de opiniões, nós estamos falando aqui de revelação de Deus. A gente precisa lembrar que a Bíblia revela aquilo que nós devemos conhecer. Lembra daquele versículo muito conhecido, Deuteronômio 29 e 29, onde diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, por mais que uma pessoa se diga detentora e conhecedora de toda a verdade, ela não conhece tudo. Não foi entregue a nós, aos seres humanos, né, toda a racionalização, a capacidade de enxergar, né, o todo em todas as coisas. Existem coisas encobertas, é isso que a Bíblia diz. Mas ainda o versículo diz, mas existem coisas reveladas. E foram reveladas a nós e aos nossos filhos para que nós andemos de acordo com elas. Então o que é verdade para o cristão? Né, é aquilo que a Bíblia diz. Né? E se você fizer um exercício, você vai perceber como isso tem sido difícil nos nossos dias. O que a sociedade diz sobre a importância da vida? Né? Ela diz que você é a pessoa mais importante do mundo. Né? É uma visão egoísta, é uma visão centrada no homem. Né? Mas aí o que a Bíblia diz? Né? A Bíblia diz que nós devemos amar ao Senhor, nosso Deus, com toda a nossa capacidade de amar e também amar ao próximo como a nós mesmos. Então aí o que é verdade para mim? É o que o mundo diz ou o que a palavra do Senhor diz? O que é verdade relacionado aos relacionamentos humanos, né? A nossa vida em sociedade, né? Baseados na questão do amor, baseados na questão de perdão. Nós amamos quem é fácil de amar, qual o nosso modo de se relacionar com os inimigos, com aqueles que nos perseguem. Então a Bíblia ela tem um direcionamento para nós. Mas eu não quero nem entrar nesses méritos. O que eu quero é que essa palavra do Senhor tranquilize o teu coração nessa noite, para aquilo que de fato realmente importa. O que realmente importa diante dessas tantas verdades, dessas afirmações e direcionamentos que a sociedade procura apresentar. O que realmente importa para nós cristãos, que a Bíblia tem a nos dizer acerca disso. E eu entendo que a gente precisa buscar entender aqui, neste texto, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Qual é o assunto principal da epístola? Porque no verso 31, ele já começa com uma pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? O que Paulo tem em mente aqui, meus irmãos? Né? Poderia ser uma outra pergunta: a que conclusão essas coisas nos levam? Que coisas? O que é a expressão essas coisas querem dizer? Provavelmente não é uma referência a questões mencionadas em poucos versículos anteriores, os versos 28 a 30 do capítulo 8, ou ainda dos versos 18 a 30, mas sobre tudo que o apóstolo
tanto escreve nessa epístola. Qual é então o assunto principal que Paulo vem trabalhando nessa carta aos Romanos? Ele realça que é a única coisa de que o pecador necessita acima de todas as outras, e essa única coisa é estar bem com Deus, né? E que esse bem-estar, esse é o assunto principal, este bem-estar com Deus, né? Esse relacionamento, né, saudável com Deus, não é obtido pelo esforço ou mérito humano. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? A gente poderia entender que diremos à vista desta possibilidade que Deus nos deu de viver essa vida juntamente com Ele. E aí a gente precisa parar, então, à luz de tanta notícia, à luz de tanta desgraça que nós estamos assistindo na televisão, à luz de tanta negatividade, né? Essa visão, né, do não, essa visão negativa atrapalha muito as nossas vidas. Esses dias em casa estou assistindo uma série do Netflix sobre pescaria, para os irmãos aí que gostam de pescaria, o Dory e companhia, né? Uma pescaria em alto mar, né, onde os homens estavam ali há 10, 15 dias ali dentro de um pequeno barco, um barco para 3, 4 tripulantes. E em um desses barcos ali, um dos episódios mostrou um problema de relacionamento muito grande. Um novato ali, um homem que estava ali pela primeira vez, ele trouxe muita dificuldade para o seu barco. E a dificuldade não estava relacionada à falta de jeito para lidar com as linhas, a falta de jeito de fisgar, não. O problema era o relacionamento, era o temperamento que ele tinha. Era um camarada que reclamava demais, era um camarada que ele trazia, né, uma atmosfera muito difícil no relacionamento. Né? E ali, dentro do episódio, as pessoas ali diziam, né, narrando assim para os telespectadores: olha, tá difícil, esse camarada aí, tudo é difícil para ele, tudo ele reclama, tudo ele acha que é uma questão pessoal. A gente não pode dizer, faz assim, que ele já leva para o lado pessoal, e ele já acha que a coisa é com ele, que o problema é com ele, né? E aí uma frase, né, que um dos tripulantes ali disse, esse negativismo pega, né? Então, será que muitas vezes a gente não tem passado por isso também? Será que muitas vezes a gente não tem se deixado levar, né, por essa visão negativista? E Paulo aqui em Romanos, então, ele está dizendo, pera um pouco, né? Nós precisamos lembrar de que existe um relacionamento entre nós e Deus, e esse relacionamento ele não foi criado, ele não foi gerado por nós, ele foi gerado por Deus. Esse bem-estar, né, que existe entre nós e Deus, ele não é obtido por esforço ou mérito humano. Ele é uma bênção inestimável, é um dom gratuito de Deus. E só há um caminho para obter essa condição, esse relacionamento, é a fé. É isso que Paulo está trabalhando aqui em Romanos. Um comentarista vai dizer o seguinte acerca desse texto: a bênção da salvação foi obtida para todos, quer judeus ou gentios, que pelo poder e graça de Deus colocam a sua confiança no Salvador. Olha o que ele está dizendo. Deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal aqui, eu já tenho certeza da resposta. A resposta é sim. E a pergunta é: você tem confiança em Jesus? Você já recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Eu tenho certeza, a resposta é sim. Então, olha o que esse homem está dizendo. Pelo poder e graça de Deus é que você coloca a sua confiança no Salvador. E ele continua: foi Deus quem ganhou a salvação para nós, para o seu povo, mediante o derramamento, né, do seu sangue, fazendo referência à obra, né, salvífica de Cristo. O seu povo é salvo pela sua morte substitutiva. Olha só, todo o mérito é de Jesus, pela sua ressurreição e pela sua intercessão. Então, o que realmente importa é a gente saber, né, que nós somos amados do Senhor. E a gente precisa focar nisso, a gente precisa parar por um momento e direcionar a nossa vida em relação a isso. Se Deus está ao nosso lado, como Paulo está colocando aqui, e a gente precisa refletir sobre uma questão, sobre as dificuldades que nós estamos enfrentando. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Qual é a situação? Quem é a pessoa, né, que está fazendo com que muitas vezes a gente viva dessa forma negativa? Quem é que disse que você não tem nenhum valor, meu irmão? Te chamo de meu irmão porque nós somos família em Cristo. E à luz de tudo isso, a pergunta
uma pergunta franca é: que diremos, pois, em resposta a essas coisas? E ela deve ser respondida com um tom muito forte. Nós não temos nada a temer, a vitória certamente está do nosso lado. Então, o que Paulo está dizendo aqui no começo do texto que nós lemos: que diremos, pois, em resposta a essas coisas? Se você ler, se você tirar um tempo essa semana para ler a epístola aos Romanos, você vai perceber como Paulo vai clarear na tua mente, como ele vai ser usado pelo Espírito Santo para que você possa entender que você faz parte da família de Deus e que você não tem motivos para temer, que você não tem motivos para desanimar. Meus irmãos, o desejo que eu tenho no coração, Deus sabe, é que ao final dessa mensagem a gente possa pegar o desânimo como se ele fosse um papel, pegar todo esse negativismo e a gente amassar e jogar fora. Porque à vista destas coisas, à vista deste amor de Deus por nós, quem é que nos condena? Quem é que levanta acusação contra nós? E ele continua nessa linha no verso 32. Aquele que não poupou nem ao seu próprio filho, mas o deu por todos nós, como também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem é que disse que você não vai alcançar os teus sonhos? Quem é que diz que você não vai e não deve ter projetos? Aquele que não poupou nem mesmo ao seu próprio filho, mas o deu. Meus irmãos, olha só a profundidade, do sentimento implícito nas palavras aqui nesse verso. Enviando o seu próprio filho. Isso expressa ainda mais o amor de Deus aqui nesse verso 32. Se isso não significa que, em certo sentido, entregar o Filho unigênito, amado, se isso não significa que foi um sacrifício divino, se a gente não entender o sacrifício que o Pai fez ao entregar o Filho, aí sim a gente deve ficar preocupado, mas a gente entende o contrário. A gente aqui sabe que Deus nos ama, e esse amor, se você está nesse momento passando por dias difíceis da tua vida, se você está com esse sentimento negativista aí sondando a tua mente, o teu coração, você precisa parar por um momento e olhar para a cruz de Cristo e entender que ali houve sacrifício, de que ali houve dor, mas existia um propósito para tudo isso. E o propósito era a nossa eternidade, era a nossa salvação, era a nossa libertação, para que não fôssemos mais escravos do pecado. E a gente precisa entender: aquele que não o poupou nem mesmo ao seu próprio filho, mas o deu por todos nós. Essa é a verdade que realmente importa. O texto vai continuar aqui, e do verso 33 ao verso 37, o texto nos traz aqui perguntas e respostas. E eu quero que você faça esse exercício de ler. Esse texto de Romanos 8, 31 a 39 é um texto muito importante na minha vida, porque nem sempre eu fui firme no meu relacionamento com Deus. Há alguns anos, melhor dizendo, algumas décadas atrás, eu me recordo de que um dia eu estava lá na igreja que eu era membro, Igreja Presbiteriana da Vila Paulicéia, em São Bernardo do Campo, e o pastor, que era o nosso pastor, reverendo Ananias Feitosa de Souza, ele pregou nesse texto. E quando acabou, ele foi para a porta, como muitos pastores fazem, para que os irmãos pudessem cumprimentá-lo. E quando eu passei por ele, ele me pegou e falou: você tem um minuto, senta aqui. E mais uma vez ele leu esse texto para mim. E ele dizia assim: Alexandre, tenha certeza de uma coisa, Deus te ama. E Ele tem um propósito, e Ele tem um plano para a tua vida, e que você lembre disso. Medite nesse texto, nessa semana na sua vida. Eu nunca mais esqueci isso. E toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de que aquele servo do Senhor foi usado pelo Senhor para a minha vida, para que eu pudesse ali resgatar esse sentimento de que eu sou de fato amado pelo Senhor. Eu não sou perfeito, você também não é, nós não somos. Mas isso não muda a realidade de que nós somos amados pelo Senhor. E a gente precisa então lembrar disso. E essas perguntas e respostas na seção do verso 33 até o 35, mais propriamente dito, é maravilhoso para nós. Olha o que diz o verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A gente poderia ler assim: quem levantará acusação contra nós
E o próprio Paulo responde: é Deus quem os justifica, ou é Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai nos condenar? Ninguém. Por quê? Porque é Cristo Jesus quem morreu e quem ressuscitou e também intercede por nós. Olha que texto maravilhoso. O Filho, da mesma maneira como o Espírito Santo, intercede por nós. Deus os ama a ponto de permitir com que o seu Santo Espírito e também propriamente o seu Filho sejam intercedores por nós. Então quem nos condena? Quem que levanta a acusação? E quem que diz a verdade de que nós estamos condenados? Não, isso não é verdade para nós. Nós somos libertos por Deus. E o verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo e espada? E aqui o verso 37 vai dizer o seguinte: em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Do 33 até propriamente dito no 35, perguntas e respostas. Perguntas e respostas que nos levam a enxergar o amor de Deus e o sacrifício de Jesus por nós. E caminhando para o final do texto, versos 38 e 39, que é muito interessante, porque Paulo vai dizer, e aqui eu vou abrir o coração para você. Na verdade, o texto que Deus colocou no meu coração nessa semana era essa perícope, esse trecho todo lido, mas uma expressão ficou martelando na minha cabeça durante os últimos dias. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E a expressão é, porque nem a morte e nem a vida, nem a morte e nem a vida, nem isso nos separa do amor de Deus. Nós estamos assistindo, né, a uma realidade aí de pandemia. Nós estamos assistindo alguns, né, perdendo parentes, entes queridos, outros perdendo conhecidos, outros que tiveram aí a graça de não perder ninguém, mas estão apavorados, amedrontados, desanimados, né, estão aí com uma lente, né, negativista, enxergando a situação como se a situação não pudesse melhorar, como que se de fato a verdade consistisse em vai daqui para pior. Muitas vezes é essa lente negativa que as pessoas estão aí olhando o mundo através delas. Mas, meus irmãos, o texto está dizendo que nem a morte, nem a vida, nem isso deve fazer com que nós tenhamos o temor de sermos ali perdidos, de sermos derrotados. Eu me recordo que há meses atrás ainda, dos nossos encontros presenciais, da série onde nós falamos sobre a questão do sofrimento, né, e naquele texto de Daniel e seus amigos, né, e os amigos de Daniel ali jogados na fornalha de fogo, né, e o comentarista ali, o livro que eu me baseei, o livro do Tim Keller, dizendo que aqueles jovens, eles tinham a consciência, que a mesma consciência que o apóstolo Paulo ele expressa em Romanos capítulo 8, de que nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E ali o Timothy Keller vai dizer, e na visão dele, eu achei isso muito, muito interessante, ele fala que aqueles jovens estavam ali, frente a frente com a morte, mas eles sabiam que nem a morte, assim como Paulo, ele sabia também, que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Calvino, falando sobre isso, ele diz assim, para que fôssemos mais fortemente confirmados nas coisas que experimentamos, o apóstolo agora prorrompe em hipérboles, em figura de linguagem, em a figura de um grande exagero. Tudo, diz ele, seja na vida, seja na morte, parece querer rasgar-nos de Deus. Porém, não conseguirá. Olha o que Calvino diz. Tudo, seja na vida, seja na morte, parece querer rasgar-nos de Deus, porém não conseguirá. Sim, ainda os próprios anjos, se tentarem arrancar-nos deste fundamento, serão frustrados, pois não causarão qualquer dano. E aí, no seu comentário aos Romanos, Calvino vai dizer que a figura dos anjos aqui
para mostrar que mesmo se eles quisessem nos arrancar de Deus, nem eles conseguem, da mesma maneira, nem as dificuldades. Meu irmão, sabe o que realmente importa? É que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se a gente pensa nessa temática, o que realmente importa? Eu dou a resposta para você, o amor de Deus por você. E o que fazer por este amor? Assim como o salmista, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Para você refletir e praticar na sua semana, eu gostaria de dar uma sugestão para você. O que realmente importa é o amor de Deus por você. O amor que nos assegura, através da verdade, para nós absoluta, revelada na palavra, de que nada pode nos separar dele, do Senhor. Gostaria de deixar essa dica para você. Viva em modo gratidão. Acabei de inventar aqui essa dinâmica, né? Não sei se alguém já falou, provavelmente sim, você já deve ter ouvido, mas viva em modo gratidão, ou seja, agradeça mais e reclame menos. Né? Observe a graça diária de Deus com você. Observe como Deus tem cuidado de você cada dia. Observe como mesmo quando nós sentimos tristeza, se a gente fizer uma reflexão um pouco mais profunda, a gente vai entender, olha, eu estou passando por dificuldade, mas eu creio que o Senhor está comigo. Tenha tempo diário com Deus, tempo devocional, oração, leitura e meditação na palavra. Eu tenho certeza que com isso o Espírito Santo vai abrindo o teu coração, vai derretendo o teu coração, que muitas vezes ele está duro como uma pedra. Vai limpando os nossos óculos, para que de fato a gente possa, através das lentes limpas, enxergar mesmo em meio às dificuldades o amor e a graça do Senhor. Uma outra questão que eu queria colocar para você: valorize a igreja em que Deus te colocou. Um seminarista que hoje é pastor, que foi colega de seminário, quando eu entrei ele já era veterano, ele disse assim, olha, você está saturado de lives, valorize a tua igreja, valorize a comunhão, valorize os irmãos que Deus colocou na tua vida. Meus irmãos, às vezes a gente precisa um pouco menos de live e mais de palavra. Às vezes a gente precisa um pouco menos de vídeo de YouTube, de artigos, e a gente precisa de mais devoção ao Senhor. Às vezes a gente se enche tanto, a gente assiste tudo. Mas se você não tiver tempo diário com Deus, nada disso vai trazer benefício algum para você. Aprenda diariamente também sobre discipulado, é a vontade de Deus para a sua vida. Você é discípulo, você foi chamado pelo Senhor. Você tem a revelação de que nada, nem ninguém, nem a morte, nem a vida pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então reflita sobre a tua caminhada com o Senhor. Reflita sobre a igreja na qual o Senhor te colocou. Reflita sobre a tua vida com os teus irmãos. A palavra do Senhor diz assim, que deve habitar em nós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos juntos em toda a sabedoria. E nesse momento de afastamento social, a gente faz isso através das nossas reuniões. Segunda-feira de oração. Quarta-feira, reunião de oração. Domingo pela manhã, escola bíblica. Domingo à noite, esse vídeo que está sendo gravado, este culto. Então valorize esse momento, valorize os irmãos que foram colocados pelo Senhor na tua vida. Habite ricamente em nós a palavra, que essa instrução, que esse aconselhamento seja mútuo entre nós. E que nós possamos fazer tudo isso, por quê? Porque o que realmente importa não é o que o jornal estampa na sua primeira página, não é o que o site traz, não é a opinião do editorial, do programa de notícias. O que realmente importa para mim e para você é o amor de Deus por nós. E que isso tranquilize o teu coração. Que você leia esse texto mais uma vez e que você descanse em saber. E que você esteja bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te louvamos, Pai, porque a Tua palavra nos assegura de que somos amados do Senhor. Te louvamos porque o Senhor entrou na nossa vida através do sacrifício do Teu Filho Jesus e nos libertou, ó Pai, do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Nós Te louvamos por isso.
Que essa palavra tranquilize o nosso coração, que tenhamos uma semana onde sejamos de fato reanimados no Senhor pela aplicação na nossa vida da Tua palavra revelada a nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo estejam sobre nós, povo do Senhor, Igreja Presbiteriana Getsemane, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Descanse na palavra do Senhor e eu tenho certeza que você terá essa gratidão, você terá condições de viver nesse modo gratidão. Deus te abençoe, uma excelente semana.